Fala, everybody do nono ano! Esse videozinho aqui, gente, vai falar a respeito justamente da transformação do espaço geográfico mundial, que traduzindo é a famosa globalização, esse troço doido aí, que deixa o nosso mundo mais doido ainda, viu? Então, ó, aproveita o vídeo aí, ok? E simbora! Olha que coisa bonitinha essa imagem, meu Deus do céu. Gente, a gente falou em sala que essa imagem ela tem a ver com a globalização. E a gente sabe que a globalização é aquele conjunto de ações que interligam e tornam interdependentes os países, tá? É, geralmente, tá? O causador de todo esse processo é a economia, tá? Então, o que motiva justamente essas ações de interligar e tornar interdependente tem a ver com a economia, tá? É, Isso também tem a ver, gente, quando você olha essa imagem e vê esses pontilhados aí, dando esses arcos pontilhados, isso tem a ver também com comércio internacional e com os fluxos, tá? Uma coisa que você não pode esquecer para o resto da sua eternidade, viu, meu povo? Quando se fala de globalização, para que ela ocorra de fato, tem que ter transporte e comunicação, tá? Então, quando você começa a estudar no livro, ele vai falar lá de comércio internacional. Comércio internacional é você comprar um produto lá na China e esse produto chegar aqui no Brasil. Para esse produto sair da China e vir para o Brasil, não precisa de transporte? Precisa. Para você pagar a empresa chinesa que você comprou, você não tem que acessar o Internet Bank, fazer uma transferência via internet para a empresa lá? Tem. Então, isso aí é globalização. Isso é globalização, tá? Só que ela só ocorre porque você consegue fazer isso. Você acessa a internet, consegue comprar um produto da China e esse produto, uma semana depois, ele chega na tua casa. E isso ocorre, gente, por causa da inovação, da revolução tecnológica, que é a inovação tecnológica, tá? Bom, gente, aqui vai falar então, explicar um pouquinho melhor essa questão que a gente estava falando na imagem anterior. A globalização, ela é interdependência, ela gera interdependência dos países, tá? Essa interdependência é causada pela economia, geralmente pela economia, tá? Essa economia, ela provoca uma interdependência também cultural, ela causa algumas questões sociais e políticas, tá? Como é que poderia ser feito exemplo disso? Olha só, aqui no Brasil você é consumidor de determinada lanchonete X, tá? Aí você vai fazer uma viagem para o exterior e o país que você está no exterior tem uma culinária que não lhe agrada, tá? Então você, poxa, eu não gosto de comer determinado alimento e aqui nesse país a culinária tem como base esse alimento que eu detesto, mas andando pela rua eu encontro, olha só que incrível, eu encontro uma filial da lanchonete que eu frequento no Brasil, tá? Então, o fato de você ter uma lanchonete, a mesma marca em qualquer lugar do mundo, isso tem a ver com globalização, tá? E aí, isso tem a ver com a economia, que você vai pagar pelo sanduba que você vai comer, ok? Qual que é o link cultural? O fato de você ter achado em um país que não tem, que a culinária é de um país que você não gosta, o fato de você ter achado uma marca de lanchonete que você consome no país de origem, isso tem a ver com visão de mundo, tá? Isso tem a ver com a forma como você percebe isso, tá? Você tem um alimento que você não gosta, mas você tem uma lanchonete que você encontra em qualquer outro lugar do planeta, a mesma marca sendo colocada para venda, ok? Isso tem a ver com a questão cultural, ou seja, interfere na visão de mundo das pessoas. Com relação à questão social, gente, isso já tem a ver com o modelo capitalista, tá? Ou seja, como a economia, a globalização pulverizou pelo planeta inteiro o capitalismo, ou seja, o capitalismo ele está predominante no planeta inteiro,
Como consequência desse capitalismo, você tem uma desigualdade social. Então você vai ter pessoas que vão ser donos de empresa e vai ter gente que vai trabalhar para essas pessoas. Vai se produzir, essas pessoas que trabalham produzem bastante, mas o que é pago pela produção não é condizente com aquilo que ela produziu, tá? E isso gera uma desigualdade. E temos as políticas que são decorrentes dessa globalização também, tá? Por quê? A política, que é o Estado intervindo, tem a ver com a redução dessas desigualdades sociais. Exemplo do Brasil, como a gente falou no oitavo ano, o Brasil tem diversas bolsas sociais, né? Bolsas como o Vale Escola, o Bolsa Escola, o Bolsa Família, o Vale Gás, o Bolso Mercadinho, por aí vai. São várias bolsas que justamente existem para atenuar essa questão social, que é provocada por um modelo econômico pulverizado no planeta, tá? Bom, essa globalização ela começa a intensificar quando? Ela começa a intensificar basicamente no século passado, principalmente a partir de 1950, tá? E isso se dá graças à atuação do Fordismo, que foi um sistema adotado pelo Henry Ford, o dono da empresa Ford, né? Que ele consistia em fazer um modelo de produção onde as peças do produto eram produzidas na fábrica e na própria fábrica era realizada a montagem. Esse modelo aconteceu por volta de 1913, tá? E foi o que embasou o modelo fordista, dando origem às multinacionais, tá? Veio a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e em 1950 o Toyota lá no Japão ele vai lançar o Toyotismo, que consiste num aprimoramento, numa melhoria no que o Henry Ford fez. Que o Toyota falava? Ele falava, eu posso comprar as peças do automóvel que eu vou montar em qualquer parte do mundo. Em qualquer parte do mundo. Lembra que a gente falou sobre o que é necessário para a globalização? Não é necessário ter transporte e comunicação? Então, o transporte, gente, ele se relaciona com esse comércio internacional. O fato do Toyota poder comprar um volante que é fabricado no Brasil, ou um motor que é fabricado na Itália, um farol que é fabricado nos Estados Unidos e trazer esses produtos para serem montados na fábrica da Toyota, isso tem a ver com o transnacional e tem a ver com o comércio internacional, tá? Agora, para ele conseguir comprar esses produtos em outras partes do mundo, ele precisa de ter comunicação. Ele precisa ter comunicação. E é por isso que existe também um fluxo de capital. Ou seja, hoje, graças à comunicação, que é no caso a internet, você consegue transferir dinheiro aqui do Brasil para qualquer lugar do mundo. Tá? Você consegue aplicar na Bolsa de Valores de Tóquio, amanhã você resgata o dinheiro e aplica na Bolsa de Valores de Nova York, e assim vai. Isso tem a ver com fluxo de capitais e tem a ver com comunicação, tá? Bom, o que é importante você saber é que isso tudo desenvolveu a partir de 1950. E essa necessidade é que vai corresponder à revolução tecnológica, tá? O aparecimento de multinacionais e transnacionais. Posteriormente, gente, eu vou entregar uma folha para vocês que explica detalhadamente o que é Fordismo e o que é Toyotismo, tá? Bom, aí você pergunta para mim, Marcelo, eu quero ser empresário. Qual dos dois eu devo usar? Elas estão válidas? Sim, gente. Ainda hoje, em 2019, tem algumas empresas que adotam o modelo Fordista, tá? Geralmente, lanchonete adota esse modelo Fordista, que é a esteira, é a linha de montagem, tá? Você tem um funcionário que ele faz uma função específica. Isso aí é o modelo Fordista, tá? E você tem empresas que adotam o modelo transnacional. Então, as duas elas são válidas ainda hoje. Qual que é a vantagem e a desvantagem de se ter um modelo Fordista? O Fordismo ele preza pela produção em massa, produz em grande quantidade, tá? E quando você tem um estoque, você estoca produto, esse produto ele tem validade, ele deprecia, ele perde valor, tá?
Então, não é tanta vantagem você adotar o modelo Fordista no sentido de produzir em grande quantidade para ter estoque, tá? Já o modelo Toyotista, perdão, e qual é a desvantagem do modelo Fordista? Justamente a questão do estoque, tá? E qual que é a vantagem e a desvantagem do Toyotismo? Bom, gente, a vantagem do Toyotismo é que você consegue, para a empresa, produtos com um preço mais barato. A matéria-prima do produto que você vai montar, você consegue achar ele mais barato em outros lugares do mundo do que no país. A gente viu que o Henry Ford ele produzia a peça e montava o produto. O Toyota não, ele vai comprar em outros lugares do mundo e vai fazer a montagem numa filial. Isso se relaciona com aquela questão que a gente falou do transporte e da comunicação, tá? Qual é a desvantagem do toyotismo? Essa é da imagem aí, ó. Como as peças são fabricadas em vários lugares, às vezes vem uma peça com algum tamanho um pouco maior ou menor. E isso pode gerar defeito. Então, por exemplo, um airbag que foi feito num 1 milímetro menor ou 1 milímetro maior, num caso de acidente, ele não pode ser que ele não abra. E aí a pessoa vem a falecer. Então a empresa tem que fazer o recall, tem que substituir todas as peças, tá? Que foram danificadas. Isso é uma desvantagem. Bom, gente, aqui tem um exemplo de como isso daí é cobrado em certames, tá? Em provas de PAS e de Enem. Isso aí já é preparando já para o ensino médio para vocês, tá? Então você vê que tem aí nessa imagem ó, o planisfério, né, que é o mapa, e em cima dele tem a data, tá? Então você vê aí no o maior de todos aí, que não aparece a data, mas ele diz que a velocidade média dos barcos, das carroças, eram de 16 quilômetros por hora, né? 1850, aí a gente já está na segunda revolução industrial, né? Já está com a velocidade passando para 104 quilômetros, né? As locomotivas, os barcos a 58 quilômetros. Aí 1950 e 1960, quando já está o avião a jato. Gente, isso aí tem a ver com a revolução tecnológica, o desenvolvimento tecnológico nos transportes. Como que a UNB cobra isso daí? Pergunta. Quer dizer que o espaço reduziu entre os países? Quer dizer que a distância entre os países reduziu? Não, gente, a distância permanece a mesma, né? A distância do Brasil para a China continua a mesma, desde 1850. É, Agora, quando a gente fala do tempo gasto com o transporte, a revolução tecnológica permitiu que reduzisse o tempo dessas viagens, tá? Principalmente no desenvolvimento dos transportes. O liberalismo econômico ele surgiu no século XVIII com Adam Smith, que vai defender que o Estado não deveria interferir em nenhum momento na economia, né? Ele usa muito a expressão laissez-faire, que é o deixa fazer, né? Ou deixa que o mercado se autorregule, que é uma expressão de um francês, né? De um nobre da França. E o laissez-faire, gente, ele justamente prega isso. Deixa o mercado se regular sozinho, que o mercado, por meio da livre concorrência, por meio do mercado livre, ele consegue justamente estabelecer mecanismos que vão regulá-lo, né? O liberalismo econômico ele vai ser adotado por esses países, principalmente nos Estados Unidos, Europa da Europa, dos países da Europa Ocidental, até 1929, quando acontece a crise na Bolsa de Valores de Nova York. Seguido dessa crise vem a Grande Depressão, que culmina aí com os eventos que levam à Segunda Guerra Mundial. A solução encontrada aí para a substituição desse modelo foi o que foi dito, foi escrito pelo o Keynes, né, que era um economista britânico, que ele fala o seguinte: olha, tem que haver realmente uma intervenção estatal na economia para pelo menos garantir os direitos indispensáveis ao ser humano, né?
É importante lembrar, gente, que durante o liberalismo, como não há uma interferência na economia do Estado, não havia praticamente direitos trabalhistas, salário mínimo, alguns direitos que os trabalhadores têm hoje, né? E com a Grande Depressão, com o número do desemprego aumentando, isso foi muito cruel para essa população, né? Que você vê na foto aí filas e filas aí de desempregados nas ruas dos Estados Unidos, né? Bom, o Keynes ele vai falar o seguinte: tem que ter uma intervenção do Estado em várias áreas de políticas sociais, principalmente saúde, educação como se fosse um seguro-desemprego, um auxílio-desemprego, né, entre outros. E esse modelo do welfare state, o estado do bem-estar social, ele inicia logo após a crise de 29 e dura até por volta de 1980, quando, na década de 70, 80, quando acontece 73 a crise do petróleo, né? Onde houve um aumento muito grande aí do preço do petróleo, né? Aumentando o preço de combustível. E isso gerou falta de. Não estava tendo mobilidade, circulação de produtos. Isso gera inflação. Inflação, a consequência que vem logo após é desemprego. Se tem desemprego, o Estado não tem condições de arrecadar, porque trava a economia, né? Estagna a economia do país. E isso levou alguns pensadores a reformularem dizendo: o welfare state não dá certo, porque o Estado sozinho ele não dá conta de pagar essa conta de política social. Ele não consegue manter esse modelo assistencialista. A ideia que foi encontrada como solução, como possível solução, foi fazer uma releitura do liberalismo, né? Então, foi criado o neoliberalismo, ou seja, um, não que não seria exatamente igual ao liberalismo, mas que faria com que os estados tivessem realmente uma pequena intervenção na economia, né? Deveria ser feito alguma regulação, né? Uma das características que o modelo neoliberal tem é que todo indivíduo tem direitos universais, né? E cabe ao governo, os governos respeitá-los, bem como protegê-los junto com a sociedade, e que o indivíduo ele vai ter direito, ele vai ter prioridade sobre o coletivo, tá? Bom, como é que se materializa essas políticas neoliberais aí, né, nas décadas seguintes, né? A gente vai ter dois governos importantes aí, que vai ser o de Ronald Reagan e da Margaret Thatcher. Reagan era do presidente dos Estados Unidos, Margaret Thatcher a primeira-ministra do Reino Unido, e eles vão justamente fazer aquilo que o welfare state investia. O welfare state ele investia justamente em políticas sociais, e eles vão fazer cortes nas políticas sociais, principalmente em área de educação, área de saúde e da previdência social, né? Além disso, eles vão privatizar algumas empresas estatais e vão defender que o Estado não deveria interferir em nada na economia, né? Parece muito com o liberalismo, né? Só que eles vão ter algumas linhas de uma pequena regulação com relação para que não houvesse uma nova crise como a de 29, né? Eles vão defender a circulação de capitais e o fim do protecionismo econômico que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Qual foi o problema que houve aí com o neoliberalismo? A bolha imobiliária que houve nos Estados Unidos em 2008. Não havia uma regulação justamente sobre a questão financeira aí, né? Foram retirados alguns itens aí que culminaram com uma crise em 2008 vinculada à parte imobiliária, né? Só uma coisa interessante, gente, para falar aqui para vocês, o Keynes lá na obra dele, ele fala que o Estado ele tem que intervir porque existe um tipo de empresário conhecido como empresário animal, aquele que não está nem aí pelo próximo, né? Que não está nem aí para a pessoa, ele só quer saber do lucro. É o capitalismo selvagem mesmo, né? E é por isso que o Keynes defende essa intervenção do Estado na economia, tá? O neoliberalismo hoje, gente, ele, com alguns autores dizem que em 2008, com a bolha imobiliária, acabou, tá?
Mas alguns países ainda fazem algumas releituras desse processo neoliberal, tá? Não está totalmente extinto ainda não. Bom, com relação aos organismos financeiros vinculados à ONU, como o Banco Mundial e o FMI, gente, eles na década de 90 também adotaram essas práticas neoliberais como exigência de empréstimo, tá? Então, os países subdesenvolvidos que quisessem pegar dinheiro emprestado nesses bancos, eles deveriam promover políticas de privatização de empresas estatais, bem como reduzir os gastos com as áreas, os gastos públicos, né, com áreas prioritárias, né? Isso é o principal objetivo do modelo neoliberal, que é a política do Estado mínimo, né? Ou seja, o Estado ele tem que ser o mínimo possível e intervir pouco na economia, né? A consequência disso para os países dos países subdesenvolvidos foi justamente um grande endividamento e, com isso, a capacidade de investimento em áreas prioritárias, porque estava devendo para o banco, ele tinha que pagar a parcela, não sobrava dinheiro para ele investir em áreas de saúde, de educação e nas demais áreas, né? É, então, essa daí é a principal ramo de política externa envolvendo justamente essas ideias neoliberais, tá? Em 2008, com a crise, com a bolha imobiliária nos Estados Unidos, né, muitos autores eles dizem que foi o fim do neoliberalismo com essa crise, tá? Mas isso ainda está sendo pensado na academia, nas universidades, porque ainda é uma prática em alguns governos, né? Então você tem alguns governos dos outros países no mundo que adotam um modelo neoliberal com privatização de empresas públicas, com redução de gastos, seguem mais ou menos essa cartilha neoliberal. Por isso que não se pode dizer que ele totalmente acabou. Bom, pessoal, aqui eu vou falar um pouquinho sobre as revoluções industriais. Eu fiz um quadro aqui que mostra justamente como que se dá essas três revoluções, tá? Então, a primeira revolução industrial ela acontece no século XVIII, lá na Inglaterra. A principal invenção que foi feita foi a máquina a vapor e o termomecânico. A energia utilizada era o carvão. Segundo RI, finalzinho do século XIX, né? Estados Unidos, Europa Ocidental e Japão, aparece o automóvel e é nesse modelo que vai surgir o Fordismo, né? Aí é importante que você dê uma olhada naquela folhinha que eu entreguei para vocês, que fala sobre o que é o Fordismo, ou seja, a produção em massa. O trabalhador ele não se torna alienado porque ele fica parado em frente a uma esteira que se move, apertando parafuso, né? E isso gera necessita uma grande produz uma grande quantidade de estoque, né? Isso acaba depois de um tempo mostrando ser ineficiente, uma vez que para você ter estoque você precisa de espaço, o espaço, o produto ficando parado nesse espaço ele deprecia, ele perde valor e acaba tendo prejuízo, né? E a principal forma de energia, geração de energia, era o petróleo. A terceira revolução industrial, ela vai acontecer já depois da Segunda Guerra, tá? Inicia na Segunda Guerra, mas ele toma corpo mesmo a partir de 1950 com Toyota, né? Então ele acontece nos Estados Unidos, na Europa Ocidental e no Japão também. Entra a informática, a microeletrônica, mas aí tem a ideia do toyotismo, né? O toyotismo ele já vai contra o modelo fordista, que ele faz uma releitura e diz o seguinte: olha, essa história de manter estoque não dá porque a gente gasta dinheiro e tem prejuízo. Vamos começar a fazer só aquilo que é o necessário, que é o just in time, né? E aí você vai ter uma fragmentação desse modelo. Ou seja, quando ele pensa no produzir só o necessário, e você já está no planeta a globalização em andamento. Você já tem uma internet já começando a de fato funcionar. Você já tem alguns meios de transporte que facilitam o deslocamento de mercadorias. E por que se fortalece a partir de 1950? Porque em 1950, quando a Toyota percebe isso, essa tecnologia disponível, ele começa a fragmentar o processo, ele começa a comprar peças em vários lugares do mundo e montar em uma filial estabelecida em um lugar que ofereça mão de obra barata,
mercado consumidor, que oferece acesso a matérias-primas, que oferece isenção de imposto. Isso tudo é o que determina aproximadamente a ideia da transnacional. A transnacional é justamente semelhante à multinacional, só que com um diferencial. A partir de agora, ela adota um modelo de fragmentação de processo produtivo, sugerido pelo Toyota, tá? E com relação à energia, gente, a energia a gente vai ter o petróleo, a energia nuclear e a energia hidrelétrica, né? Que é ainda o modelo que segue o nosso padrão energético, né? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Qualquer dificuldade que vocês tiverem, dúvidas, por favor, escrevam. E espero que esse vídeo auxilie vocês aí no conhecimento, na busca pelo conhecimento de vocês. Falou? Um abração para vocês e até loguinho.